outubro de 2020. Boa noite, bairro do Marilu, e boa noite, amigos da Psirica da Serra. Hoje iremos receber no nosso bairro a candidata, a vereadora Nájila Soares, pelo partido PSOL. Boa noite, Nájila, tudo bem? Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Nájila, a gente fala sempre da importância das lives, porque nos dias de hoje não tem como mais a gente votar em alguém sem a gente de fato conhecer. Esse é um ponto mais importante hoje. Então, na história, a gente sempre votou assim, vota no fulano de tal, porque eu conheço, ele é legal. Então, hoje, com a tecnologia, no momento de pandemia, a gente colocou as lives e está sendo muito legal a gente conhecer as pessoas. Hoje, muitas pessoas não estão assistindo online, mas vai ser gravado, depois o pessoal do bairro vai assistir e vai te conhecer. Por isso que é muito importante, entendeu? Durante a pré-campanha, eu lancei um canal no meu Instagram e no meu Face chamado Descomplicando Política. Todos os dias eu faço pequenos vídeos explicando coisas políticas, coisas partidárias, conceito de democracia, de república, porque eu ensinei durante muito tempo política como professora de história. E agora eu queria colocar em prática. Legal. Mas para colocar em prática como vereadora, eu também quero que quem vote em mim saiba um pouco mais de política. Tá certo, perfeito. Então, um dos meus quadros ontem foi falar sobre a questão comunitária e elogiar o trabalho de vocês. Obrigado. Porque é um trabalho que nós, do pessoal, acreditamos. Não é possível fazer política sem o coletivo, sem os bairros, sem as lideranças de bairro. Não é possível fazer política em Itapecerica da Serra como vem sendo comprada. Infelizmente, ainda nos bairros que eu estou indo, aqui mesmo moro no Parque Paraíso, já vi muita gente falando que para adesivar o carro estava ganhando R$100. Pessoas que vão ganhar líderes comunitários que ganharam a festa de Dia das Crianças de políticos. Então, Itapecerica precisa sair desse vício de coronelismo, né? Dessa ideia de política que sempre é comprada, que tem um nome exclusivo dentro da história, que é clientelismo, né? As pessoas se usam para comprar votos das pessoas, principalmente mais pobres. E aí vocês fazem diferente. Quando eu li o projeto de vocês, do Marilu, antes de vocês precisarem dos agentes públicos, o executivo e o legislativo, vocês já conseguiram muitas coisas, né? E vocês apontam os problemas que ainda faltam, que o poder legislativo e executivo devem fazer. É verdade. Eu lendo o projeto de vocês, eu vejo que o Marilu está pedindo urgentemente por uma questão de zeladoria, né, que é a questão de asfalto, que é a questão de iluminação, arborização, sinalização. Não são Básico, grandes, né? não são grandes coisas. Vocês poderiam pedir muito mais, né? Porque o Marilu precisa de muito mais. Mas vocês estão pedindo ali questões que são fáceis de resolver se o político tiver vontade e se não tiver corrupção. Só para contar um pouquinho, a gente iniciou esse projeto que eu te apresentei dia 23 de agosto. E quando começou agora a gente falar de política no bairro e na cidade, no Brasil, aqui no bairro, eu sempre comentei que nunca teve um candidato do bairro. E por isso que tem o bairro como está hoje, abandonado. Porque um candidato que é eleito dentro do bairro ajuda muito. E aí surgiu um candidato do bairro, quando eu conheci ele, no mesmo dia eu publiquei o nome dele no bairro, houve uma discussão gigantesca. Não, vamos falar de política ou não vamos? Eu falei, não, tudo bem, então vamos fazer diferente. A gente vai iniciar com live, o grupo vai servir para publicar o link das lives e não vai falar de política. Quem quiser falar de política, vem aqui na live ou candidato e a gente vai falar de política aqui.
Sim. Então, desde já, a gente te acolhe hoje aqui no bairro Marilu. Seja bem-vinda. Hoje o espaço é seu. A gente costuma fazer, é muito rápido, 30 minutos, mas assim, Sim. o candidato fala um pouquinho da trajetória dele, um pouquinho dos projetos que ele pretende colocar, e se der tempo a gente faz algumas perguntas, mas o espaço é seu, tá bom? Fica à Tá vontade bom. para você falar um pouquinho da sua história para a gente. Eu agradeço. Bom, eu sou professora de História, né, há 10 anos. Eu dei aula durante muitos anos no Porcino, dei aula no Asa Branca, estou agora no Sofia, que é aqui no Parque, e trabalho também na Prefeitura de São Paulo, no bairro do Horizonte Azul. Já dei aula ali no Júlia de Castro, Santa Júlia. Bom, já andei um pouquinho por aí. Dentro de sala de aula, sempre gostei de falar de política, explicando política. E os alunos sonhavam comigo política, sempre foi um espaço muito gostoso e democrático. E aí, esse ano, eu resolvi que, assim, bom, eu ensinei durante 10 anos os meus alunos como se comportar politicamente. Por que não me candidatar e tentar, né, e pôr em prática o que eu tanto ensino a eles? Que é possível, sim, acreditar em políticos, mas precisa de participação popular, você precisa entender os poderes, como funciona, e eu posso ajudá-los a mostrar essa política sem corrupção. Quando eu vi as suas pautas aqui sobre... dentro do PSOL, eu sou filiada desde 2015, já me chamaram outras vezes, né, em 2016, mas eu não quis participar desse processo em 2016, porque o partido não tinha minha cara. E hoje o partido tem uma prefeita como candidata, uma vice-prefeita como candidata, e a presidente do partido é uma mulher. Então, eu me senti mais à vontade agora. E o PSOL se coloca na posição de vamos colocar uma mulher no poder, não importa no executivo ou no legislativo. Então, aceitei o projeto. É isso. E, desde então, eu tenho estudado, apesar de morar há 32 anos, eu conheço a realidade do Parque Paraíso, ou a realidade dos meus alunos, né? Mas eu não conhecia de perto outros bairros. E aí vou estudar política, vou tentar explicar política todos os dias, ver como funciona a política daqui de Itapecerica da Serra. Bom, primeiro que ter a coragem, é coragem se candidatar, porque há pontos que você vai descobrindo que você começa a temer pela sua vida. Se você fizer determinadas coisas, você pode ser ameaçada de morte. Isso me preocupa muito, mas a minha coragem está maior. E se eu tiver como apoio os bairros, as pessoas que votaram em mim e outras pessoas que, mesmo que não votaram em mim, acreditam nos projetos, então tudo bem. Então dá para enfrentar principalmente a corrupção. Todas as questões de zeladoria que vocês colocaram no projeto Amigos do Bairro do Marilu aí, ele é fácil de resolver se não tiver corrupção nas licitações. Por exemplo, a questão do asfalto. Em São Paulo, eu tentei procurar aqui hoje de Itapecerica, mas eu não achei a licitação, mas eu vou achar. Em São Paulo, a licitação com a empresa que tampa os buracos, ela ganha por buraco. Ela ganha por cada metro que ela utiliza. Então, quanto mais buracos tiver, é melhor. Então, você usa um asfalto sem qualidade, você sabe que na primeira chuva aquilo vai abrir, e aí você faz de novo o trabalho, ganhando mais uma vez. Fora que a gente escuta falar, isso infelizmente eu quero confirmar só quando eu estiver lá dentro, mas
quando se fala de licitações, Itapecerica, dizem que Itapecerica é o bairro, é a cidade da região aqui que cobra mais caro em corrupção, em Caixa 2 nas licitações. Que aqui a cidade chega a cobrar 30%. E aí, quando eu penso nos milhões que poderia ser economizado se não tivesse uma licitação com corrupção, a gente poderia fazer a zeladoria simples do Marilu e de todos os bairros de Itapecerica. Então, quando a gente propõe projetos, e às vezes projetos ousados, você fala assim, mas de onde você vai tirar dinheiro? Itapecerica tem dinheiro. E ganha 500 dinheiro milhões por ano, né? Mais ou menos que arrecada, né? Exatamente. E tem a questão de uma indústria de multas, né? O IPTU é muito caro. Bom, então você tem dinheiro para fazer as coisas. Só que você precisa tirar esses 30% de corrupção das licitações. Porque senão a coisa... E aí é verificar agora, né, com o prefeito, eu espero que seja a minha prefeita, mas o prefeito que for eleito, trabalhar em cima dele, né, em cima de cada licitação. Por isso, até que um dos meus possíveis que vão, se eu entrar, é um advogado, e ele é um advogado de questões eleitorais, e eu chamei ele como assessor, se a gente conseguir chegar ao poder, justamente porque eu quero que ele fique em cima das licitações de Itapecerica. Eu não quero que passe nada despercebido. E aí é conversar com a população, porque eu sozinha não posso enfrentar máfias, mas se tiver gente comigo, é possível. Né? Então, é isso assim de primeiro momento. Acredito... Nájila, um comentário que eu estava pensando aqui, é muito importante, além das pessoas hoje, o eleitor, o eleitorado conhecer o candidato, a gente sabe que mudou as regras para vereador, né? Então, eu até vou comentar com a minha equipe aqui do bairro, talvez a última live que a gente for fazer, alguém que entenda a fundo as regras, como o vereador ganha, qual a pontuação, o que é coligação. Eu conheço um pouco, mas eu acho que é legal alguém que a fundo explicar. Se você conhecer algum advogado, a gente pode chamar ele na última live aqui, para que todos os moradores saibam em quem está votando. Porque hoje eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, não, eu vou votar num candidato que é oposição. Eu falei assim, mas espera aí, qual o partido dele? Ele falou, o partido X. Eu falei, não é oposição. Porque o partido dele é coligado. Eu não estou aqui criticando quem está ou quem vai ser. Estou falando só que a gente tem que entender um pouco mais, um pouco melhor essa questão. Se puder depois nos ajudar, eu te agradeço. Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre essa questão. A gente tem aqui em Itapecerica 21 partidos atuantes, né, que lançaram candidatos. A gente tem 3 tipos de coligação que o Jorge Costa fez com... Ele é do PDT, ele é do PTB, perdão. Ele fez com MDB, PSL, Republicanos, PSDB, PP, Rede e PMB. Bom, o que é uma coligação? Ele junta todos esses partidos para ter mais força. No fundo eleitoral, né, que passou a ser usado dinheiro público para fazer campanha, ele tem mais tempo de televisão, ele tem mais poder de material, porque os partidos vão mandar para os candidatos. Aqui é a primeira vez em 2020 que vai ter coligação para prefeito, mas não vai ter para vereador. E isso é muito bom. Isso quer dizer que o vereador vai ter que ganhar na raça, né? Conquistando cada voto. A gente não vai ter tempo de fazer as perguntas, mas uma delas eu tenho que fazer, que faz parte do bairro. Por e terminando essa resposta, você comenta os 3 principais projetos seu para a gente. Tá bom? Então, assim, o bairro Marilu Mais Segura surgiu há cerca de 6 anos, onde tinha vários assaltos na região,
E eu conversei com um vizinho meu e falou, ó, vamos fazer um grupo nossas famílias, porque se um acontecer alguma coisa, um avisa o outro, um ajuda o outro. Isso começou, foi ampliando, enfim, hoje tem mais de 120 famílias num grupo que não é esse Amigos do Marilu. Então o grupo surgiu pelo Marilu Mais Segura, é um outro grupo, que não Uhum. tem divulgação de nada lá, é só se tiver assalto, suspeita ou uma emergência. Então esse é o grupo principal que surgiu lá atrás. E com o projeto que veio pelo Amigos do Marilu, que eu te mandei o projeto, a gente não foi atendido em 7 itens, somente em 3. Então, estou comentando com todos os candidatos. Qual que é a pergunta, sabendo disso que eu estou te passando? Se você for eleita, podemos considerar que a partir de hoje você nos representará? E se ganhar a eleição, vai nos ajudar com um projeto no curto prazo? Bom, se dia 15 eu for eleita, no dia 16 eu já estou desenvolvendo os projetos para apresentar já em janeiro, se possível, né? Tem alguns projetos que são mais urgentes, mas tem um que liga-se à segurança e à saúde. Bom, a gente precisa, na saúde, especificamente, de dar um atendimento à saúde mental, à saúde psicológica da população, principalmente pós-pandemia. Então, as UBSs, elas deveriam ter uma equipe multidisciplinar formada por psiquiatra, psicólogo, nutricionista e assistente social. Essas equipes, elas poderiam trabalhar com a população em relação à terapia individual, à terapia em grupo, e não o que acontece hoje aqui em Itapecerica, que você vai ao médico, você fala que está mal e sai apenas com uma receita de um medicamento ansiolítico ou antidepressivo. E isso precisa ser visto com muito mais cuidado. Então, a gente precisa fazer uma licitação para contratação dentro da saúde, principalmente, e dar um enfoque aí à saúde mental. Quando se fala sobre contratação, a gente está falando sobre concurso público, né? Na verdade, dentro da saúde, e a gente precisa ampliar a nossa guarda municipal, que ela é quase inexistente. Eu praticamente não vejo pouquíssimo. Né? E olha que nos últimos anos foi aumentada, então eu imagino o que deveria ser antes. É necessário uma guarda municipal, a gente não depende só da polícia militar. E a guarda municipal, ela é específica para cada bairro, e ela tem que entender como funciona cada bairro. Tem que ter viaturas específicas que possa rodar o tempo todo e que conheça a população que está servindo. Que saiba onde mora o João, a Maria, o Donizete. É necessário uma guarda municipal mais humanizada, né, quanto a contato com o bairro e que dê segurança. A nossa guarda municipal, ela já é muito boa, ela tem uma baixa letalidade. Nos últimos anos, só tiveram 2 casos de homicídio. Então, a gente já tem uma guarda municipal que pode trabalhar melhor com a população, precisamos ampliar. Então, um dos projetos é pedir aí a questão do concurso público dentro da saúde e dentro da segurança. Uma outra pauta é a anticorrupção, né? Mas essa eu já comentei com vocês basicamente. Eu preciso verificar quando eu estiver lá dentro. E a questão do transporte circular. Itapecerica, ela basicamente ela é o centro e os bairros ao redor que são mais vistos pelos políticos. Tem pessoas que moram em bairros de Itapecerica que não frequentam o centro, porque é mais fácil ir para São Paulo do que vir para Itapecerica. O Embu das Artes e o Taboão tem transporte circular. Então, por que Itapecerica não pode ter? Então, a gente vai estudar esse projeto de questão aí do transporte, verificar com as outras cidades como isso foi feito. Como eu te disse, é possível fazer sempre, quando não há corrupção,
dinheiro a gente encontra, financiamento a gente tem, há possibilidades, há inúmeras possibilidades. Um outro projeto que eu queria falar aqui, deixa eu pegar a minha pauta aqui, é sobre a questão do empreendedorismo. A prefeitura ela tem condições de fazer pequenos empréstimos, de criar um pequeno banco para empreendedores que possam montar seus negócios em Itapecerica, emprestando valores de 5 a 10 mil reais, desde que essa pessoa passe por uma capacitação na Sebrae. Ou seja, a gente precisa ajudar a população mais pobre, mais periférica, que nesse momento perderam seus empregos. A gente precisa colocar dinheiro na mão dessas pessoas, sem burocracia, para que elas possam empreender na cidade. E ainda, por exemplo, se o seu empreendimento trouxer turistas, você pode conseguir um certo valor. Se seu empreendimento for noturno, desde que não incomode o bairro, mas traga pessoas, deixe o bairro mais vivo, você consegue um valor. Os nossos meninos vão poder montar suas barbearias, suas tabacarias, as mães de família podem trabalhar com seus marmitex, há inúmeras possibilidades, pequenos salões. A gente precisa dar vida à cidade que não seja apenas central, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Eu conheço alguns colegas do bairro aqui vizinho, a gente pede uma feijoada, tem um restaurante japonês, e o pessoal que entrega, eu costumo conversar, eles entregam com uma alegria que está trabalhando, aquele valor que agrega para a família de noite, entregar uma pizza, você percebe, né, o quanto é importante esse trabalho. Conversando com eles, pô, que legal, hoje está bom, hoje não está bom, eles começam a comentar com a gente. Parabéns, essa iniciativa é muito legal, viu, Nájila? A maioria das pizzarias daqui, diferente da de São Paulo, elas contratam seus motociclistas. Elas não pedem isso, elas não trabalham apenas nesse sistema iFood. Eles são contratados e isso é um máximo, é carteira assinada para a molecada. E se a molecada não quiser carteira assinada, também pode começar o seu negócio. Nájila, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta do professor Armando. Acho que você conhece o professor Armando, né? Professor de matemática. Exatamente. Então, ele ia fazer essa pergunta para o candidato de ontem, teve um probleminha e o candidato não veio. Vou fazer para você. Tá bom. Que ação / projeto específico tem para a geração de emprego? Essa questão do empreendedorismo seria o carro-chefe, né? Verdade. É o carro-chefe. Eu tenho um outro projeto que é mais ligado à molecada da periferia, com a questão do funk. Mas eu acho que aqui não vai dar. Eu acho que o bairro do Marilu não se encaixa aí sobre essa questão do funk, então a gente parte para outros projetos que sejam mais importantes para o Marilu. Mais alguma pergunta? Posso continuar aqui? Pode continuar, a gente tem mais alguns minutinhos, pode ficar à vontade. Olha, uma das minhas grandes pautas, né, é a questão da representatividade. Então, a gente precisa eleger uma mulher dentro da Câmara, isso é importante. A gente precisa ter alguém que fale pelos jovens. Eu também trago a bandeira LGBTQI+, sou casada há 10 anos, com a Bruna, é professora de História também. Então, essa questão de representatividade é muito importante. Se você é empresário, vote em empresário, porque afinal ele vai fazer coisas pensando para o seu público, né? Se você não é empresário, se você é um trabalhador CLT, procure alguém mais próximo do seu pensamento para poder votar. Eu acho que é isso que vocês estão fazendo, né? Colocando todos os candidatos aqui para que as pessoas tenham uma identificação.
Elas querem ser representadas e elas precisam ser representadas por pessoas que se pareçam com elas, né? Como eu sempre falei isso, eu não voto em candidato que não anda de ônibus, porque Não ele sabe, né? não sabe a realidade, né? O cara nunca passou fome, então não vai entender o que é passar fome. Então, acho que a questão de representatividade na Câmara, ela é muito pequena e ela precisa mudar. A gente tem inúmeros candidatos de diversas correntes, diversas possibilidades aí, como disse, são 21 partidos, e a gente precisa achar quem vai ter coragem, quem você acha que vai enfrentar. Essa reunião não tem limite. Tá? Quem é que vai enfrentar a corrupção, quem é que não vai, quem está aliado com os mesmos. Acho que a gente precisa se preocupar com isso. Ontem, quando eu falava sobre, no Descomplicando Política, sobre a importância que o Marilu fez como coletivo, eu também explicava sobre a questão de partido. Lembrando que o mandato não é do candidato, o mandato é do partido. Então, você pode ser retirado pelo seu partido. E aí entrar um cara que você nunca ouviu falar o nome. Por isso que é muito informação importante. É muito importante você conhecer as correntes ideológicas do partido. Porque senão você vai ficar aí perdido. Verdade. Nájila, para a gente encerrar as perguntas, estou lembrando aqui de uma pergunta do morador e do professor Armando também. Ele estava falando esses dias do Bota Fora. Você tem algum projeto voltado para o meio ambiente da cidade? Sabendo que a gente está em Manancial, o que pode ser melhorado em Itapecerica? No sentido de preservação, né? O PSOL vem com uma preocupação enorme em relação a isso. O nosso carro-chefe, como majoritário, né, como partido, é fazer de Itapecerica uma cidade turística voltada para o meio ambiente e que produza empregos. A gente tem que preservar a nossa área de manancial, que muitas vezes vem empresas grandes tentando destruir. Eu estou vendo o Embu das Artes se tornar grandes galpões, né? Tomando muita área que era verde. Isso é verdade. Eu não quero isso para Itapecerica, porque dá para a gente fazer diferente. Dá para a gente abrir como parques. Dá para a gente trabalhar com as crianças com educação socioambiental. Então, fazer com que a natureza que nós temos vire emprego, vire educação obrigatória nas escolas. Nájila, bom, a gente está chegando aos finais aqui. Quero te dizer que foi muito enriquecedor a sua live. O que eu tenho notado? A gente sempre fica com briga entre partidos, se é direita, se é esquerda. Essa briga hoje não cabe mais. A Sofia acabou de falar no grupo. É muito complicado, né, Sofia? A gente falar de direita e esquerda, e a gente tem que ver o candidato. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, Sofia, legal. Eu estava comentando, não sei se estão me ouvindo, é muito Sim. triste a gente resumir política à esquerda e direita. Vamos olhar de cima, agora consciente, todo mundo olhando, a gente vendo o candidato. Ela agregou informações do tipo que a gente não sabia. Então, se ela for eleita, a gente tem que saber também a política do partido, né? Porque pode trocar isso, eu não sabia. Tem muita coisa pra gente aprender, né? Essas lives estão sendo enriquecedoras para conhecer todos. A minha mãe até levantou aqui para ouvir. Dona Valéria, tudo bem, Dona Valéria? Eu achei muito sensata ela. Muito sensata. Obrigada. Achei bem sensata. Eu vejo professores que fazem brigas, né, contra o PSDB, por exemplo, né, do Estado, é sempre uma briga pelas nossas pautas, que agora se candidataram por partidos que ele criticava, mas é porque ele não tem esse conhecimento, sabe? Em 2016, para vocês terem uma ideia, o PSDB, que é um partido de centro-direita, apoiou o PT em várias cidades.
E o PT também apoiou o PSDB em 2016 em várias cidades. O que há uma incoerência, né, uma incoerência ideológica absurda. Então, a gente precisa ver aqui em Itapecerica se usa muito, espero que vocês possam trazer alguém para falar sobre o que significa partidos de aluguel. Basicamente, desses 33 partidos, a maioria é partido de aluguel. Nájila, a gente vai ter que encerrar, está muito legal a conversa. Foi um prazer conhecê-la. Foi uma noite até de uma aula para a gente aí. Muito obrigado. Desejamos boa sorte para você, muito sucesso. Suas últimas considerações, por favor. Pode falar. Olha, eu tenho um programa nos meus canais, Instagram Soares Nájila, está lá escrito Descomplicando Política. São vídeos que faço até no máximo 5, 6 minutos. E vocês podem pedir lá explicações específicas que eu faço vídeos, sem problema nenhum. Também no meu Face aparece o Descomplicando Política. Eu vou continuar com ele, mesmo sendo eleita ou não eleita, porque eu entendo que a gente precisa formar politicamente e dar uma formação de qualidade para a nossa população. Então, é isso. Eu peço que me sigam por lá, me deem dicas de vídeos. A gente pode continuar fazendo essa conversa de explicar política também por lá. E é isso. Depois você manda para a gente, para mim, no Zap, o canal certinho. A gente publica junto com a sua live, tá bom? Tá legal, bom. O pessoal vai estar vendo lá. Bom, muito obrigado a todos, ao bairro do Marilu, aos moradores de Itapecerica. Tenha um ótimo final de semana. Obrigado, Nájila. Foi um prazer conhecê-la, viu? Obrigado vocês. Ótimo final de semana para você. Para vocês também. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.